Deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Amém, amém, graças a Deus. Feliz de estar aqui mais uma vez com você. Deus continua abençoando o seu coração. É feliz com a família, feliz com os amigos. Deus é a nossa paz, a nossa alegria. No último vídeo eu deixei uma pergunta. Como viver agora se não tem lei para nos condenar? E como viver também se não tem pecado para nos levar à morte? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu vou ler Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Abre a tua palavra comigo. Está escrito: Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Versículo 17 fala: Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Resposta para a nossa pergunta: como viverei se não tem lei para cumprir mais e não tem pecado para me matar? O justo viverá pela fé. Essa é a palavra que Deus deixa para você, deixa para nós neste dia. Eu vou ler alguns versículos, a gente vai fazer então um estudo, precisa de um pouco da sua paciência, devido a esse estudo que vamos estar fazendo. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 2, está escrito. Vamos ler o versículo 1, capítulo 2, Romanos 8, 1, está escrito: Portanto agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Os versículos que a gente vai estar lendo são versículos que vão confirmar que o justo agora vive pela fé, você foi justificado, e falando da sua justificação, ou seja, ninguém conseguiria cumprir a lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei. E Jesus te justificou, porque ele cumpriu a lei. Somente ele pode te justificar. A gente vai bater sempre nessas duas teclas. Não existe pecado mais para te condenar, para te levar à morte, nem pecado e nem lei, né, que você não cumpriu, para você ser condenado pela lei. Ainda em Romanos, a gente vai ficar nesse livro, nessa carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 20. Antes de eu ler Romanos capítulo 3, versículo 20, eu gostaria de falar para você o que é justificar. Justificar é provar que não poderia ser de outra forma. Tornar válido e legítimo. Desculpar, isentar. Justificar também é provar a inocência de alguém. Inocentar, absolver. Retornar à inocência original. Regenerar, resgatar, salvar. Romanos capítulo 3, versículo 20. Alguns versículos a gente vai estar refletindo aqui, Deus mostrando para nós que nós somos justificados. Palavra dele. 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção. Versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versículo que nós aprendemos bem, né, no início da nossa convenção, guardamos ele. Mas o versículo 24, que a gente pouco falava dele, ele tem que ser falado bastante, porque é vida para você, vida para nós. O 24 diz: sendo justificados gratuitamente por causa da graça
por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Fomos justificados pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 26, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Capítulo 4, versículo 3. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão foi justificado por causa da sua fé. Ainda nem tinha lei. Amém? Versículo 25. 4:25 está escrito: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Você foi justificado por causa da ressurreição de Cristo. Você foi justificado porque ele cumpriu a lei. Como nós lemos já, lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus ele não veio a acabar com a lei, ele veio cumprir a lei. Amém? E por ele ter cumprido a lei, trouxe vida para todo aquele que nele crer. Capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Glória a Jesus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Lembrando que lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 2, fala que a lei que nós temos que guardar agora e vivê-la é a lei do Espírito e da vida. Essa é a lei que nós temos que viver. Amém, queridos? Romanos ainda, a gente vai dar sequência, capítulo 5, versículo 8 e 10, ao 10. Mas Deus demonstra por nós o seu amor quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio da fé, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. E quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Esse versículo aqui do capítulo 5, existia uma guerra entre nós e Deus, devido ao pecado ter entrado, houve uma separação, a lei foi dada, mas ninguém conseguiu guardar a lei. A lei, lembrando em Gálatas capítulo 3, versículo 19, fala que a lei foi dada por causa da transgressão do povo. Deus não queria dar lei, ok, queridos? Então ninguém cumpriu a lei, então tinha uma distância entre nós e Deus, existia uma ira de Deus, né? A gente leu aqui no versículo 9, se eu não me engano, eu conferi aqui. No versículo 9, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Então existia uma ira de Deus contra as nossas vidas, ok? Jesus ele fez a reconciliação nossa com o próprio Deus. Amém, queridos? Agora no capítulo 5 ainda, versículo 17 ao 21. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão
da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Hoje, agora, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Esse reinar em vida é paz sobre você, alegria sobre você, saúde sobre a sua vida. Amém, querido? Reinar na área que você precisa reinar. Toma posse. Toma posse. No versículo 18 fala: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Versículo 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. O povo se gabava, achava santo demais. Lembra? Lá em Êxodo, quando eles saíram do Egito, o povo se achava santo demais e murmurava com Deus, contra Deus, o tempo todo. E Deus cuidando daquele povo. Então a lei foi dada para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, transbordou, superabundou a graça de Cristo, a graça de Deus. Versículo 21, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos? São versículos que provam, que confirmam que você foi justificado. Eu vou fazer uma encenação aqui, ou uma ilustração, melhor dizendo, sobre a substituição. Foca comigo e entenda. Eu vou dar aqui um exemplo como se eu fosse Deus. Como se eu fosse Deus. E você está vindo perante a mim, diante do tribunal. E ao chegar no tribunal, você se apresenta e vem mostrando as suas obras e você vem falando que não conseguiu cumprir os 10 mandamentos, que na verdade não são somente 10, são 613 mandamentos entre leis, ordenanças, regras, e você não conseguiu cumprir. E agora mesmo, Deus fala com você nesse momento, se tem ódio, se tem mágoa, se está tendo alguma atitude que não exalta, não glorifica o nome do Pai, que na verdade não traz paz para você, essas atitudes, não traz alegria para você, essas atitudes. Se isso está acontecendo e você está perante o tribunal de Deus, isso aí está te condenando, querido. Isso aí está te condenando, não está trazendo paz para você. E você não conseguiu se libertar dessas coisas. Jesus que te ama tanto, que nos ama tanto, Ele vem te substituir nesse exato momento. A grande verdade é, seu coração deve falar. O meu coração um dia falou, meu coração fala constantemente, Pai, não consigo parar de fazer isto. Oh, Pai, eu não consigo fazer isto. Se o seu coração está dessa forma, o Pai entra com providência agora, porque você pediu socorro. E a providência, a solução para essa situação é Jesus. Ok, querido? É Jesus. Então Jesus entra em cena nesse momento da substituição. Porque você não consegue mais. E se você continuar fazendo, seria condenado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Lembrando sempre que o inferno não foi feito, não foi criado para o homem. Não foi. Então Jesus Cristo, ele vem, ele aceita a ser justiça, ele aceita ser justiça no seu lugar, no meu lugar. E quando Jesus Cristo vem, ele passa então a ser condenado. O Pai envia o Filho
O Filho cumpre toda a lei. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o Filho cumpre toda a lei. A Bíblia diz, João Batista, quando vê ele vindo para ser batizado, João diz bem forte, ele brada, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nesse exato momento, Jesus estava tirando o pecado do mundo e cumprindo a lei. Ele estava trazendo vida para você. Então não tem condenação, porque Jesus foi condenado no seu lugar. Não tem culpa mais para você carregar, porque Jesus levou toda a culpa, ele foi culpado. A mão de Deus não pesa mais sobre você, porque você crê, aleluia. E a condenação, a mão de Deus pesou sobre Jesus. Amém, querido? Aumenta muito mais o meu amor por Cristo. E para finalizar, para ficar ainda melhor, Deus é lindo demais. Toda vez que Deus olha para você, Ele não te vê mais como um homem pecador, porque Ele vê Jesus no seu lugar. Ele vê Jesus no seu lugar. Amém, querido? Esta é a lei da substituição. Deus, ao olhar para nós, Ele vê a obra consumada dele, Jesus Cristo. Amém? Você é filho amado, escolhido para viver e reinar em vida, reinar nessa terra. Seja qual for a área que você precisa reinar, reine a partir de agora. Reine agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti que essa palavra seja fixada, firmada neste coração. Por favor, papai, se revela para essa pessoa quão grande o Senhor é. Se revela para essa pessoa que nós estamos vivendo no tempo da graça. Viva a graça do Senhor Deus. Viva a graça do Senhor Jesus.